Hoje eu quero comentar alguns aspectos de uma carta que o Papa Francisco escreveu recentemente sobre o papel da literatura na educação. É uma carta de 17 de julho deste ano de 2024. Hoje é dia 14, quando eu estou gravando este vídeo, vou publicá-lo, acredito que ainda é dia 14, mas é uma carta bastante recente. Eu descobri também há poucos dias essa carta, eu não sabia dela, eu já até esqueci onde foi que eu li essa referência. Acho que foi no site Theology of Home que tinha um link para ela, se eu não estou enganado, algo assim. Mas enfim, e sabendo que o Papa Francisco é um leitor apaixonado, um leitor entusiasmado, eu decidi ler esta carta. Ela realmente me agradou bastante, então eu vou comentar alguns aspectos dela aqui com vocês, certo? Primeiro o Papa Francisco fala do endereçamento dessa carta, né? Antes que eu me esqueça, eu vou deixar o link com a carta traduzida em português aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Ele fala que ele inicialmente ia endereçar esta carta para os sacerdotes em formação, mas ele achou que o conteúdo seria bom para todo cristão. E de fato, como a gente vai ver, como vocês vão ver na íntegra, é uma carta bem curta, aproveito para comentar também, ela se aplica a todos nós. Ela realmente é boa para todos nós. Ele começa falando de alguns aspectos mais do proveito que nós podemos tirar da literatura, né? Pensando que ele está falando para um grande público e para um público de sacerdotes e seminaristas que talvez não tiveram contato com a literatura, que acham que ela é um passatempo, uma perda de tempo, que não se aplica enfim, a formação sacerdotal, que não entenderiam muito bem para que parar para ler romance ou poesia, né? Ele fala do amadurecimento pessoal, ele fala do consolo que a literatura pode nos oferecer, não é? Que certas obras podem nos oferecer em momentos de maior sofrimento interior, em momentos, ele diz, em que nem oração parece capaz de aquietar o nosso coração. A literatura pode ser uma grande companheira para nós, e até mesmo para exorcizar certos pensamentos e sentimentos obsessivos que nos atormentam nos momentos mais difíceis. Ele fala também da fertilidade de uma obra de arte literária, que ela demanda o nosso esforço de interpretação, e que, se ela for boa, claro, em cada esforço nós tiraremos algo novo dessa obra, ela nunca deixará de falar conosco. Ele contrapõe esse esforço que precisamos fazer à facilidade com que recebemos qualquer história, que seja qualquer narrativa, que seja dos meios audiovisuais, por exemplo, não? Em seguida, ele fala da lacuna, da ausência de espaço para a literatura na formação dos sacerdotes, e aí ela pode ser considerada como uma perda de tempo, ou, na melhor das hipóteses, o sujeito realmente não entender, né? Seja o sujeito aí o seminarista, seja até um reitor do seminário, entender por que ele teria que parar para ler literatura na sua formação sacerdotal, sendo que ele teria outras coisas mais importantes, não é? Para ler ali, mais urgentes, tanto intelectual quanto pastoralmente, não é? Para a sua formação intelectual, mas também para as atividades pastorais que ele vai precisar desempenhar. E o Papa Francisco diz que esse é um sinal de um grande empobrecimento intelectual e espiritual na formação, a falta de literatura. E que o sacerdote que se priva dela, mas isso também vale para nós leigos, vai perder uma importante chave de acesso ao coração humano. A literatura é essa tentativa de expressão de algum drama, tentativa de expressão de uma experiência verossímil, uma experiência que poderia ter acontecido. Talvez, pode ser que ela tenha de fato acontecido, o autor decidiu recontá-la artisticamente, ou o autor a inventou, mas dentro da esfera da verossimilhança, respeitando os limites e possibilidades do romance, conseguindo encontrar o equilíbrio entre a dramaticidade e a narrativa. Aí, qualquer que seja essa experiência, bem contada, nós estaremos diante de uma experiência humana comum, a tentativa do sujeito se aproximar o máximo possível com palavras de uma experiência humana inteira, complexa. É por isso o seu desafio de encontrar a palavra justa, para expressar em palavras, em aspectos materiais, elementos da vida interior que não teria como expressar de outra forma.
E, portanto, qualquer tentativa, seja nossa, por exemplo, quando buscamos um diretor espiritual, seja de alguém que, enfim, por algum motivo de confiança, quer nos abrir o seu coração, é uma tentativa de se aproximar daquela experiência. Então, nós precisamos fazer o máximo de esforço para compreender, como o diretor espiritual faz por nós, o que aquelas palavras expressam, o que elas tentam expressar, a experiência que elas tentam comunicar, que muito provavelmente será mais ampla, mais profunda do que as palavras vão alcançar. Isso no nosso caso. No caso do artista, é a tentativa desse equilíbrio mais profundo, a maior consciência no uso das palavras, né? Inclusive nas palavras que são tentativas de expressar aspectos da vida interior. E é justamente com essa vida interior que o sacerdote vai lidar, né? E é com essa vida interior que nós lidamos também, né? E se eu falo de vida interior, é a vida do espírito em sentido mais amplo. Perceba aqui então que o empobrecimento intelectual e espiritual caminham juntos, são duas faces de uma mesma moeda. Porque o saber contar, o ter as palavras adequadas, as formas adequadas, é muito mais do que como se diz, a aquisição ou ampliação de um vocabulário que consistiria aqui, só para fazer uma caricatura, em memorizar certas palavras e seus respectivos significados. Não, é muito mais do que isso. É memorizar uma maneira de contar algo, de narrar uma experiência, né? E às vezes, quando a gente se depara com uma narrativa inédita para nós de alguma experiência, e a gente se identifica com aquilo, é a primeira vez, ainda que passados muitos anos, que conseguimos encontrar as palavras justas, adequadas para uma experiência igual ou semelhante a que nós mesmos passamos. Então, quando nos lembramos dessa experiência, quando conseguimos contá-la, dando o verdadeiro peso aos acontecimentos, podemos reinterpretar uma série de aspectos da nossa vida, até mesmo da intervenção da providência divina na nossa vida, né? Portanto, vida espiritual, aqui que o Papa Francisco fala, junto com vida intelectual, é um sinônimo de vida interior, que é sim o despertar, né, para a relação com Deus, mas que começa em todos os aspectos da vida humana interior, né, que são aspectos essenciais para essa relação com Deus. Um aspecto interessante, outra coisa interessante que ele fala no parágrafo 8º sobre fé e cultura. Na verdade, a literatura inspira-se na cotidianidade vivida, suas paixões e acontecimentos reais, como a ação, o trabalho, o amor, a morte e todas as pobres coisas que enchem a vida. Isso aqui se refere mais especificamente ao romance, né? Porque o romance é o gênero literário cuja estrutura se aproxima mais da estrutura da vida humana no tempo, né? Portanto, o romance é a forma mais precisa para se narrar o cotidiano, claro, aspectos do cotidiano e dos pequenos dramas que estão inseridos no cotidiano. Então, isso aqui é muito mais próprio do romance, o que ele falou, com toda razão. E, de novo, ele entra no fato de não desprezarmos as tentativas de expressão, que são as obras de arte literárias, porque no parágrafo 9 ele se pergunta: como falar ao coração dos homens se ignorarmos, relegarmos ou não valorizarmos essas palavras com que quiseram se manifestar, e por que não revelar o drama do seu viver e sentir através de romances e poemas? Aquilo ali é tudo que eles tinham. É tudo que eles tinham. E, bom, nós precisamos ser sinceros. Às vezes, tudo que um autor que não tem religião tem, todo o modo expressivo que esse autor tem, desde que ele seja um bom autor, pode ser muito mais preciso, muito mais profundo que o nosso. Né? Que nós só, talvez, empreguemos uma série de jargões, não é? Doutrinais, inclusive, que são verdadeiros, veja. Frases verdadeiras, mas que nós simplesmente as repetimos. Podemos falar muito de amor sem nunca termos amado. É uma possibilidade para nós.
E, portanto, não devemos desprezar essas palavras, diz o Papa Francisco. A comparação que ele faz é com o cristianismo, claro, e a cultura pagã. Até porque, bom, é um paralelo interessante, incompleto na nossa época, mas ainda assim interessante. Por que eu vou dizer incompleto na nossa época? Porque ali, na época ainda patrística, nos primeiros séculos do cristianismo, de fato, os maiores recursos linguísticos que eles encontravam na língua grega já vinha dos escritores pagãos, da língua latina também, dos grandes escritores pagãos. Né? Eles elevaram a língua a um patamar superior, capaz de expressar as mais diversas realidades da vida humana e, portanto, de adaptar até mesmo algumas palavras, de se apropriar de algumas formas narrativas para transmitir a revelação. Hoje a gente já tem documentada uma cultura cristã, uma cultura de leigos e sacerdotes que refletiram na filosofia, nas ciências e nas artes o lugar da revelação, o lugar do cristianismo. Como é uma vida cristã. Que refletiram artisticamente sobre isso, que mostraram isso artisticamente. Mas o Papa Francisco não deixa de ter razão. Todas as queixas, todos os modos de dizer têm a sua importância. E como eu disse, às vezes a obra literária de um autor que não tem religião, ela revela, desde que verossímil, claro, ela revela um drama real. Eu lembro, acho que falei em algum vídeo anterior sobre William Somerset Maugham, por exemplo. Ele se declarava agnóstico, tinha um grande respeito pela Igreja Católica, uma grande implicância com a Igreja Anglicana na qual ele foi criado, um grande respeito pela Igreja Católica, mas nunca se fez católico. E, no entanto, existe uma inquietude real nos seus personagens. Uma inquietude sincera. Uma inquietude com a qual podemos aprender muito. E são essas as palavras que não devemos desprezar. Essas palavras autênticas, num romance, verossímeis. E nessa comparação do diálogo com a cultura pagã, o Papa cita Basílio de Cesareia no discurso aos jovens sobre a importância dos escritos pagãos, tanto para o logos, para o exercício argumentativo próprio da teologia, quanto para a prática, os atos, os comportamentos, ou seja, a vida moral do sujeito. Porque a nossa vida é dramática, também porque refletimos, deliberamos sobre as nossas ações. E depois pensamos nelas, fazemos um exame de consciência. E para isso nós precisamos de recursos expressivos os mais amplos possíveis e mais de acordo com a nossa realidade, porque a gente tem um pezinho só para inventar uma justificativa, não é? E quanto mais fechado a gente tiver nessas justificativas possíveis, menos a gente vai estar disposto a se arrepender, a compreender a realidade, a pedir perdão. Então, ter essa amplitude na capacidade de se comunicar mesmo acerca da realidade de si mesmo é importante também na nossa vida moral. Isso quanto aos pagãos. E aí ele faz uma interpretação literária do discurso, do sermão, da pregação de São Paulo no Areópago. Podemos reconhecer uma abordagem semelhante, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, onde é mencionada a presença de Paulo no Areópago, capítulo 17, versículos 16 e 34. Falando de Deus, Paulo diz: é nele, realmente, que vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas. Citação de São Paulo: pois nós somos também da sua estirpe. Atos 17, versículo 28. E aí, diz o Papa Francisco, numa leitura que eu não conhecia, algo que me pareceu fascinante. Neste versículo, temos duas citações. Uma indireta na primeira parte, onde se cita o poeta Epimênides, do século VI a.C., e uma direta, citando fenômenos do poeta Arato de Silo, século III a.C., que canta as constelações e sinais do bom e do mau tempo. Aqui neste ponto, Paulo revela-se um leitor de poesia e deixa intuir o modo como se aproxima ao texto literário,
o que não pode deixar de levar a refletir sobre um discernimento evangélico da cultura. A aproximação daqueles poetas, né? As palavras que aqueles poetas encontraram para se aproximar da realidade foi uma tentativa verdadeira, ainda que incompleta. E enquanto tentativa, ela foi valorizada por São Paulo. E São Paulo vinha trazer a mensagem, vinha como o arauto de quem Cristo, capaz de trazer a completude que esses poetas pagãos estavam buscando. A resposta divina que eles pediam. Paulo recolhe as sementes da poesia pagã e, abandonando uma atitude anterior de profunda indignação, chega a reconhecer os atenienses como os mais religiosos dos homens e, naquelas páginas da literatura clássica deles, vê uma verdadeira preparatio evangelica. O que é que Paulo fez? Entendeu que a literatura descobre os abismos que habitam o homem. Parágrafo 3, uma citação de Karl Rahner, se eu não me engano. Enquanto a revelação e depois a teologia os retoma para mostrar como Cristo vem atravessá-los e iluminá-los. Isso aqui poderia ter sido escrito pela Flannery O'Connor, pelo Walker Percy, pelo Joshua Wren, pelo Evelyn Waugh, por todos os autores que temos visto que se dedicaram e se debruçaram à literatura católica. A literatura descobre os abismos que habitam o homem, enquanto a revelação e depois a teologia os retoma para mostrar como Cristo vem atravessá-los e iluminá-los. Como eu disse, as nossas experiências precisam de palavras. Precisamos de palavras, de formas para contá-las. Porque, caso contrário, elas permanecem como meros sentimentos, descritos talvez como angústia, como algo informe para nós, sem forma, caótico. Nós sofremos sem saber ao certo que estamos sofrendo, que estão sofrimentos, uma coisa ruim aqui dentro. Uma busca sem saber pelo quê. Uma busca sem saber que é uma busca. Uma peregrinação sem saber que se está caminhando. Tudo isso pode nos acontecer, desde que não sejamos capazes de olhar minimamente e entender minimamente o mistério da realidade que está ao nosso redor. E em termos humanos, unicamente, o que o autor vai fazer é revelar a incompletude que infelizmente nos constitui pelo pecado original, desde o pecado original. Ou melhor dizendo, uma incompletude ampliada no pecado original, mas já uma incompletude constitutivamente humana, porque quem nos realiza propriamente é Deus. Sejamos caídos ou não, mas caídos ainda mais precisamos dele. E tanto maior é a nossa necessidade, quanto é a nossa ignorância dessa necessidade. Então, todas as descrições, todas as situações que eu mencionei agora há pouco, como por exemplo a do peregrino que está andando sem nem saber que está andando, essa desorientação é característica do pecado original. E é essa desorientação, como diz Walker Percy, do peregrino moderno, a desorientação do peregrino moderno que o autor, o romancista, vai colocar para fora. É a esses abismos que ele vai dar forma. Portanto, ele vai mostrar em alguma medida a necessidade humana, vai dar nome aos bois quanto a essa necessidade. Mesmo que ele nomeie apenas os abismos, apenas a busca sem fim, inútil. Mas o sujeito precisa se deparar com aquilo e ver que a sua busca, naquele aspecto, foi inútil. Ou seja, colocar todos os abismos para fora. Ter consciência da sua maldade, saber descrever a sua maldade, a sua perversidade, o seu egoísmo, todas as suas fraquezas. Colocar os abismos para fora. Por quê? A revelação e depois a teologia retomam ambas esse abismo
para mostrar como Cristo vem atravessá-lo e iluminá-lo. É preciso deixar o mais clara possível a necessidade da completude. A necessidade, ou melhor, essa carência que constitui o ser humano. É preciso mostrar que este prazer, este triunfo profissional, esta vingança não vão me realizar, não me bastam. Né? Um triunfo profissional honesto, por exemplo, uma coisa boa, o prazer ordenado tendo o seu lugar, ainda sendo coisas boas, a vingança já não é, claro, mas ainda que sejam coisas boas, ordenadas, elas não me satisfazem. E se eu exigir delas mais do que elas podem me dar, eu vou ser infeliz e frustrado. Né? São esses abismos que nós precisamos colocar para fora. Essa carência, né, do ser humano. Porque depois da teologia, a revelação, e em seguida a teologia, vão retomar todos esses abismos, para mostrar que é como Cristo vem, os atravessa, os ilumina e os preenche. Tá? Mas é necessário ter clareza quanto à existência dos abismos. Porque se você não achar que é escravo, você não vai achar que precisa que alguém te liberte. Pergunta Nosso Senhor aos fariseus: acaso não sois todos escravos do pecado? Não ficam escandalizados? Não, nós não somos escravos, somos tirados do Egito. Vocês não são escravos do pecado? Eles: como assim? Eles se espantam, né? Percebam o papel essencial desse reconhecimento dos abismos. E depois o Papa Francisco ainda volta nisso, tá? Eu estou ampliando esse parágrafo 13, que é mais curto. E aí ele diz, em direção, no fim do parágrafo 13, em direção a estes abismos, a literatura é um caminho de acesso, que ajuda o pastor a entrar num diálogo fecundo com a cultura do seu tempo. Ele tem que compreender essas necessidades e como essas necessidades se manifestam. E ele fala de um risco do nosso tempo, né, sobre quando o qual já lutou Santo Inácio de Antioquia e outros padres ainda no início da era cristã, de apresentar um Cristo desencarnado, um Cristo sem carne. Um Cristo que seria mais ou menos uma ideia vaga, que seria adaptado a alguma ideologia, alguma imaginação meio pervertida, mas não um homem. Não alguém que foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E me pareceu fascinante ele tratar disso justo falando de literatura. Porque é exatamente disso que nós estamos falando, que a literatura católica fala. E é por isso que o Walker Percy fala que a encarnação de Nosso Senhor também deu origem ao romance. É a frase favorita, claro. Mas eu gostei do Papa Francisco ter mencionado essa relação. Portanto, a urgente tarefa de anunciar o Evangelho no nosso tempo, parágrafo 14, exige dos fiéis e dos sacerdotes em particular o compromisso que permita a cada homem encontrar-se com Jesus Cristo feito carne, feito homem, feito história. O Namuno diria isso aqui com certeza. Todos devemos estar atentos para nunca perder de vista a carne de Jesus Cristo. Aquela carne feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias concretas, de mãos que tocam e curam, de olhares que libertam e encorajam, de hospitalidade, perdão, indignação, coragem, intrepidez, numa palavra, de amor. De aspectos que são de elementos que são experimentados todos no cotidiano, que são vivenciados todos no cotidiano. Como disse o Joshua Wren, a primeira narrativa do cotidiano são os evangelhos, são os 4 evangelhos. Aliás, os 3 evangelhos sinópticos. Esses são propriamente a narrativa do cotidiano. O cotidiano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada de estranho para nós católicos que um romancista trate, por exemplo, do cotidiano, com todos esses elementos que o Papa Francisco acaba de descrever. Na verdade, é o contrário. O que tem de estranho, por outro lado, é alguém querer apresentar um Cristo desencarnado. Isso é muito esquisito. Isso não tem nada a ver com os evangelhos. Nada. É interessante, né? Como essas outras propostas aí de Cristo, um grande moralista, um grande professor ou qualquer coisa parecida, né? Tudo menos verdadeiro homem e verdadeiro Deus,
essas coisas que aparecem por aí. Impressionante como elas se afastam da narrativa bíblica. Impressionante. Parece que ele alega que ele lê a Sagrada Escritura, mas é assustador quando tentam transformar nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer outra coisa que não seja verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Não tem nada mais a ver com o Evangelho. Os sujeitos que fazem isso alegam que não, fiz isso baseado na Bíblia, estou aqui lendo a Bíblia. Ah não, Jesus foi um dos seguidores dele que fizeram outra coisa. Cara, está tudo lá. A tradição está ali, claramente. Rapaz. Enfim, a preocupação do Papa Francisco é mais do que justificada. E, ao não nos esquecermos, isso aqui é um acréscimo meu, um Jesus feito carne, feito homem, feito história, também não nos esqueçamos que nós somos feito carne, feito homem, feito história. Nós também não somos desencarnados. O nosso verdadeiro eu não é um homúnculo aqui, que pode achar uma coisa hoje, sentir uma coisa hoje, outra amanhã a esse respeito. Eu sou uma unidade de alma e corpo. Eu também estou encarnado. Eu sou um ser encarnado. Todos nós o somos. E a literatura, com o seu apelo à realidade material, aos aspectos materiais que revelam aspectos da vida interior, nos mostra como nós não podemos ignorar a matéria. A nossa própria matéria, o nosso próprio corpo, claro, mas toda a realidade. Que Deus não escolheu ignorar a matéria. Muito pelo contrário, se valeu dela até para os sacramentos. Porque nós faríamos isso. Então, além de não crermos em um Cristo desencarnado, não nos esqueçamos de que nós também somos seres encarnados. Tá? Isso aqui é absolutamente essencial e a literatura pode nos ajudar muito nisso. Tá bem? Outro aspecto, não é? Ele começa a trazer algumas definições, né, da literatura. Ele traz uma do Jorge Luis Borges, que ele gosta muito. Mas tem uma citação que eu quero fazer antes, está no parágrafo 18, ele cita Marcel Proust, falando da literatura. Os romances desencadeiam em nós, no espaço de 1 hora, todas as alegrias e desgraças possíveis que, durante a vida, levaríamos anos inteiros a conhecer minimamente, e dessas, as mais intensas nunca nos seriam reveladas, porque a lentidão com que ocorrem nos impede de as perceber. Isso aqui, de fato, é adquirir experiência humana. Saber ver mais profundamente no mistério da realidade. Saber descrever até aquilo que você não entende, mas como você não entende, por que você não entende, etc. Penetrar no mistério da realidade, ser parte dele. Fixar as suas raízes nas coisas. Por experiências que vão além das suas, das que você biograficamente teve, mas que são humanas, portanto verossímeis, assimiláveis por você e por mim também. É com isso que nós nos deparamos na literatura. E claro, não deixa de ser fascinante o fato do Papa Francisco ter citado Marcel Proust. Não, ele tem mais outra citação do Proust mais adiante. Ele termina com uma do Paul Celan, que é maravilhosa, aliás. Em seguida ele vem no parágrafo 20 do que o Jorge Luis Borges dizia aos alunos. Né? Ele costumava dizer aos alunos: o mais importante é ler, entrar em contato com a literatura, mergulhar no texto vivo que se tem diante de si, mais do que fixar-se em ideias e comentários críticos. Isso aqui é muito importante, tá? Ah, mas você não estava falando do esforço no início? Estava falando do esforço no início e eu mantenho. Só que o nosso esforço inicial, ele tem que ser feito sobretudo para a leitura. Ele tem que ser feito sobretudo em entender aquela história. Ou em dizer claramente o que você não está entendendo. Né? A sua crítica. Para efeito do deleite, e até mesmo os outros frutos de educação na imaginação que você vai ter, de amadurecimento pessoal, como disse o próprio Papa Francisco aqui nesta carta, olha, isso aí só vai acontecer se você suspender o seu juízo crítico inicial. Você tem que se deixar levar por aquela história. Né?
Você tem que fazer o máximo de esforço para você entendê-la, para você segui-la, para você aproveitá-la. Por isso o deleite é fundamental. Sabe por quê? Porque grandes são as chances de você não estar entendendo porra nenhuma, e dizer que ia tentar, esse é um risco para nós católicos, né, como eu já falei na diferença no vídeo sobre a diferença entre o juiz moral e o juiz estético, a olhar só para algum aspecto moral do personagem, dizer que o livro é ruim por causa disso, a isolar essa qualidade, esse defeito moral do personagem, julgar a obra por aí, e aí vai. Sem entender que, até mesmo para um personagem com uma moral duvidosa ou ruim, é preciso que a obra seja bem construída, né? Seja bem feita anteriormente. É aqui que nós devemos tomar cuidado com o nosso juízo. Essa é uma das 3 dicas que eu também dou no vídeo sobre como entender romances, como ler romances, né? Uma dessas é, olha, prestar bastante atenção na leitura, não tentar trazer, num primeiro momento, referenciais exteriores, tentar se basear sobretudo no próprio texto, naquilo que você está lendo, para a sua compreensão. Né? Mergulhar no texto vivo que se tem diante de si. O mais importante é ler. Repito, mergulhar no texto vivo que se tem diante de si, mais do que fixar-se em ideias e comentários críticos. Por quê? Se os comentários críticos, se as ideias e comentários críticos, por sua vez, forem bons, eles estarão alicerçados em uma leitura muito cuidadosa das obras de arte. É dessa leitura que você precisa para depois ir até os comentários e ideias críticas e perceber se fazem ou não sentido, se ajudam ou atrapalham a sua leitura. Não simplesmente tomar a ideia de um crítico, como é bastante possível, um crítico que, por sua vez, toma a obra como um leito de propúcio, né, tenta inserir qualquer ideologia que ele tenha lá, e aí ele lê a obra a partir dessa ideologia, o sujeito vai lá, o leitor, lê aquela crítica primeiro, ele acredita que é isso, ele toma aquilo como certo e vai ler a obra por causa disso. Olha que desgraça, olha que corrente de porcaria. O Borges estava com isso mais ou menos em mente também. Não. Primeira coisa, se debruçar na obra. Eu não estou entendendo. Cara, normal. Você nunca leu Dostoiévski na vida. Não é normal que você comece já entendendo tudo que você está lendo. Você está gostando de ler? A história está te interessando? Tá? Bom, você já tem um excelente motivo para continuar. Você tem aí diante de si uma boa história. Ah, mas o que adianta eu ler se eu não entender? Cara, para a literatura o gosto é importante. Você não vai ler Os Irmãos Karamazov uma vez só na sua vida. Você vai reler várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Aquilo vai sempre te trazer algo novo. Qual é a sua preocupação real? Claro, aqui eu estou trazendo alguns acréscimos meus, estou comentando, como eu disse. Qual é a sua preocupação real quando você reclama que, sei lá, lê Dostoiévski e fala não entendi nada? Você realmente está querendo entender? Ou você está querendo falar coisas bonitas sobre Dostoiévski e dizer que o seu imaginário está educado? Aqui, cá entre nós. Eu nem sei com quem eu estou falando. Não você que está me vendo aí. Eu já sei que eu tive isso. Depois, eu só me dei conta tarde, mas muitas vezes eu não queria entender realmente aquela obra ali. Eu só queria parecer mais culto. Só queria que parecesse que eu sabia falar melhor sobre aquela obra. Merda, né? Mas é isso. Isso aconteceu comigo, tá? Então, assim, qual a sua verdadeira finalidade para entender aquilo? Você quer mesmo entender aquele negócio? Você realmente quer entender aquilo? Você gosta daquilo? A esse ponto? Você tem que gostar. Tem que ser algum tipo de amor. Envolve o deleite aí, claro. Mas você tem que estar disposto a se doar para aquela obra também. Aí você vai ter frutos inimagináveis. E vão transcender a sua capacidade de parecer culto, como a que eu quis um dia. Então, se você estiver gostando da obra, tenta. Se você não estiver entendendo, eu não te julgo. Aliás, te acho uma pessoa normal. Eu vou te achar estranho se você me disser que leu Irmãos Karamazov uma vez só e entendeu tudo. Aí eu vou te achar bem esquisito.
Se você não estiver entendendo, cara, normal, certo? Outro ponto. Aqui vem de novo aquilo que o Papa Francisco falou no início sobre o empobrecimento do espírito, do intelecto e do espírito. No parágrafo 21, ele cita algumas palavras de Paulo VI. Neste caminho, que nos torna sensíveis ao mistério dos outros, a literatura faz-nos aprender a tocar os corações. Até aqui, Papa Francisco, certo? Como não recordar aqui a palavra corajosa que, a 7 de maio de 1964, São Paulo VI dirigiu aos artistas e, portanto, também aos grandes escritores, dizia: vejam aqui o que o Papa Paulo VI falou. Precisamos de vós. O nosso ministério sacerdotal precisa da vossa colaboração artística. Porque, como sabeis, o nosso ministério é o de pregar e tornar acessível e compreensível, melhor, comovente, o mundo do espírito, do invisível, do inefável, de Deus. E vós sois mestres nesta operação, que transforma o mundo invisível em fórmulas acessíveis, inteligíveis. O Papa Paulo VI falou quase a mesma coisa que o Proust falou. Eu digo só quase a mesma coisa, que ele empregou palavras um pouquinho diferentes. Mas o conteúdo do que o Proust falou é a mesma coisa. Parece que ele está citando o Proust, né? Depois eu vou dar uma olhada nessa carta aos artistas de 64. Não consegui fazer isso antes, né, de gravar este vídeo. Até já estou atrasado. Acho que não vai sair essa meia-noite, mas vida que segue. Eu vou dar uma olhada. Aliás, seria uma boa ideia até comentar essa carta, né, com vocês aqui, do Papa Paulo VI. Eu sei que também tem uma carta de São João Paulo II aos artistas. Mas eu vou comentar essas cartas com vocês, algumas pelo menos, né? Mas é isso aqui que Proust diz em Busca do Tempo Perdido, que foi achado do romancista, que é substituir certas partes imateriais, que são impenetráveis à alma do outro, de quem contempla, de quem está ali próximo, por partes materiais que revelam algo dessas partes imateriais e que, portanto, podem ser comunicadas, aprendidas pelo outro. Exatamente isso que o Papa Paulo VI fala. E vós sois mestres nesta operação, que transforma o mundo invisível em fórmulas acessíveis e inteligíveis. Exatamente isso. O mundo invisível é descrito de tal forma, com símbolos materiais tais, que ele é necessariamente feito para evocar, para levar ao mundo invisível, ao mundo do espírito, ao mundo do inefável, ao mundo de Deus. Isso quando o artista é bom, claro. Se ele for ruim, ele simplesmente vai fazer um discurso, né? Discurso qualquer que ele seja. Ele não vai falar de uma árvore, de uma casa, né? Do modo como o personagem se movimenta, do modo como ele fala, do modo como ele ama ou desamar. Mas ele vai fazer discurso em cima de discurso. E quer saber? O personagem é só um fantoche, só uma desculpa para ele falar de ideias. As coisas ao redor, sem tanta importância. Enquanto que o grande romancista, pelo contrário, vai pegar todos os aspectos materiais. Né? Todos. Inclusive nós, que também somos matéria, hein? Para contar, para fazer com que assimilemos elementos da realidade invisível. Fascinante, fascinante. Não sei se o Proust, não sei se o Paulo VI citou o Proust. Eu imagino que ele tenha lido. O Paulo VI também gostava muito de literatura, então acho provável que ele tenha lido Proust. Se eu não me engano, ele trabalhou como diplomata. Não sei se ele esteve na França, ainda como cardeal. Ele foi diplomata durante algum tempo, me parece. Eu estou muito enganado, tá? Mas talvez não. Acho possível que ele tenha lido Proust, porque também, como o Papa Francisco, o Papa Paulo VI foi um grande apaixonado pela literatura. Na página 22, no parágrafo 22, página 6 do arquivo PDF, o Papa Francisco cita T.S. Eliot. Vejam interessante. T.S. Eliot, o poeta a quem o espírito cristão deve obras literárias que marcaram a contemporaneidade,
descreveu corretamente a crise religiosa moderna como uma generalizada incapacidade emocional. E prossegue o Papa Francisco. À luz desta leitura da realidade, o problema da fé nos dias de hoje não é, em primeiro lugar, o de acreditar mais ou acreditar menos em proposições doutrinais. Liga-se antes à incapacidade de tanto se comoverem perante Deus, a sua criação e os outros seres humanos. Meu Deus, o Papa Francisco está sendo sentimental aqui? Não. Não. Do que é que ele está falando? O que ele está falando é que nós precisamos de certas disposições para a fé. Esse é um tema de um sermão de São John Henry Newman, cujo comentário eu gravei num dos vídeos anteriores. Inclusive, essa carta do Papa Francisco dialoga muito com esse sermão de São John Henry Newman. Eu acho que ela pode ser lida à luz do sermão de São John Henry Newman, tá? Dessas disposições para a fé. Porque o que a literatura fomenta em nós são as disposições para a fé de que falou São John Henry Newman. Em resumo, eu vou deixar o vídeo sobre o sermão de São John Henry Newman no fim aqui deste vídeo, certo? O Papa Francisco não está falando de sentimentalismo religioso. Do que ele está falando? Da verdadeira aproximação com a realidade. Não basta você repetir a frase Deus existe, Deus não existe. Na verdade, não faz muita diferença. Se você simplesmente repete isso, não faz muita diferença se você tem uma definição de amor, mas olha, você não experimentou amor na sua vida, meu filho. Então, vai ser mais difícil para você e você tem que admitir que você não experimentou. Que você, humanamente falando, talvez não tenha sido amado. Né? E que você, humanamente falando, não amou. E que neste meio tempo você aprendeu que Ortega y Gasset, Santo Tomás, Santo Agostinho dizem sobre amor, você pode ter aprendido. Mas você ainda não vivenciou por inteiro. Esse conhecimento ainda não se fez carne em você. Né? Você ainda não amou. E que, portanto, você não sai para ir tentando corrigir os outros acerca do amor. Não mais do que nas proposições. Deus, a criação e os outros seres humanos nos falam. Né? Nos falam na realidade mesma, de algum modo. Existe uma ordem na própria realidade. Essa ordem que nos comove. A comoção aqui não precisa ser um sentimentalismo. A comoção não precisa nem sequer envolver necessariamente os sentimentos em si. Ela pode ser, aliás, uma catarse para esse sentimento. Mas a comoção é essa certeza de estar diante do mistério da vida, diante de algo que você não entende, de algo que é muito maior do que você, mais importante que você, diante de um sofrimento por qual você não acha a resposta, diante de um sofrimento por qual a sua única atitude verdadeira é entregar aquilo de todo o coração nas mãos de Deus, que você já não tem o que fazer. Talvez nunca tivesse o que fazer ali naquele sofrimento. E, no entanto, você permanece sem entender. O mistério de um Deus que se fez carne e que depois escolheu pão e vinho para que se transformasse no seu corpo e sangue. E quando você pensa nisso, cara, você pode, sei lá, pensar em vários comentários aí, teológicos, bastante precisos, argutos, o mais que sejam. Você vê que ainda não é possível esgotar essa realidade. Né? É ainda mais profunda do que essas palavras indicam. E essas palavras são um esforço imenso para indicar a profundidade dessa realidade. Verdadeiro, mas ainda algo de mais profundo. Portanto, é até leviano de nossa parte que nós tomemos essas expressões, as proposições doutrinais, como meros jargões e não como orações. Os dogmas são orações também. A simples, entre aspas, proposição de um dogma é uma oração.
É uma contemplação dos mistérios de Deus. E se essas experiências que eu acabo de comentar e que poderiam se multiplicar ainda diante desse mistério da vida, diante das nossas fraquezas, da nossa imaturidade, diante da beleza de alguém que amamos, diante do nosso encantamento pelas coisas, diante da bondade de alguém para conosco que até nos comove, se a gente não para considerar essas experiências, se a gente não sabe contá-las, se a gente passa por elas superficialmente, qual vai ser a nossa abertura para essas proposições doutrinais? Né? Se a gente, isso sim seria sentimentalismo. Se a gente está guiado somente pelos nossos sentimentos, que estão desordenados em relação à realidade, respeito à realidade, são desacompassados. A realidade está indo para um lado, os nossos sentimentos estão indo para o outro, cara. Você não está prestando atenção, a tua vida está passando e você está preso num ressentimento, numa tristeza, numa desordem sentimental desgraçada. Isso aqui é incapacidade emocional. Nem os seus sentimentos correspondem à realidade. Qual efeito uma proposição doutrinal vai ter sobre essa pessoa? Repare, no fundo, a gente está falando daqueles homens de boa vontade de que São John Henry Newman falou no seu sermão de exposições sobre a fé. São na Sagrada Escritura. Os homens de boa vontade e os homens de má vontade. Os que têm abertura para a palavra de Deus e os que não têm. E notem como essa abertura é anterior. Né? Uma abertura de consciência. É uma abertura que demanda o nosso esforço para olharmos e contarmos a realidade em que já estamos, a vida cotidiana. Me estendi bastante nesse parágrafo. Em seguida ele fala que a literatura é uma espécie de ginásio, um colegial do discernimento. Né? Outra citação, acho que foi do Karl Rahner, parágrafo 24. Faz algumas citações, 3 citações do Karl Rahner aqui. Eu vou ler uma no meio do parágrafo. A palavra poética olha para o infinito, mas não pode dar-nos este infinito, nem pode trazer ou esconder em si aquele que é o infinito. E aqui parece que o Karl Rahner, por essas citações, tem uma consciência muito grande do papel da literatura, do seu limite, que é também a sua nobreza, a sua grande virtude, né? Olhar para o infinito, preparar o terreno do nosso coração. Né? E é com isso que o Papa Francisco está preocupado aqui também. Né? Ele até fala, não é, mais para frente, que a literatura não é uma, como ele diz, um mero casuísmo ético. Ele usa outra expressão, mas não é um mero casuísmo ético, não é a desculpa para você fazer qualquer outra coisa que não seja literatura. A palavra poética, diz o Karl Rahner, olha para o infinito, mas não pode dar-nos este infinito. Seria transcender essa capacidade. Nem pode trazer ou esconder em si aquele que é o infinito. E claro, ele é muito maior do que elas, mas pode olhar. Né? Nós podemos acompanhar os seus olhos. Prossegue no fim do parágrafo 24 o Papa Francisco. Para o cristão, a palavra é Deus, e todas as palavras humanas mostram traços de uma intrínseca saudade de Deus, tendendo para essa palavra. Pode dizer-se que a palavra verdadeiramente poética participa analogicamente da palavra de Deus, tal como a carta aos Hebreus não a apresenta de forma inovadora. Isso aqui é perfeito, cara. A palavra humana que busca a verdade almeja o próprio Deus. Deus é palavra. Como disse o Charles de Gaulle, meditando no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, quando Cristo fala, nada se interpõe entre o sentido e a palavra. As palavras de Cristo, que é o verbo de Deus feito carne, são a coisa mesma. São a realidade mesma. E a palavra humana, sincera, verdadeira, ela quer buscar esta verdade.
ela quer buscar que seja uma palavra como a de Cristo. Nós queremos buscar falar como Cristo falou. Que na nossa palavra nada se interpõe entre o sentido. No nosso falar nada se interpõe entre o sentido e a palavra. E, no entanto, no nosso falar muitas coisas se interpõem entre o sentido e a palavra. No falar de um artista como romancista, na sua narrativa, muitas coisas podem se interpor entre o sentido e a palavra. No entanto, nós como leitores notamos isso. Nós começamos a perceber, graças à leitura de muitos romances, o que se interpõe quando nós falamos entre o sentido e a palavra. Uma mágoa, um medo, um ressentimento, uma tristeza. O quê? Por que eu xinguei fulano? Fulano é realmente um canalha? Parece que não, né? Parece que não. Eu xinguei por outros motivos. Será que eu não estou com medo dele? Não estou me sentindo humilhado por ele? Não estou ressentido contra ele? Por que eu digo que tenho medo desta nova oportunidade? Por que eu digo que tenho medo de arriscar? Por quê? É isso mesmo. Como na Raposa e as Uvas, não, eu não quero, essas uvas estão verdes mesmo. O que se interpõe entre o sentido e a palavra da raposa? O desdém, a inveja, a tristeza da sua própria incapacidade, que se reveste num desprezo por aquele bem da realidade que são as uvas. É isso que se interpõe entre o sentido e a palavra. A nossa palavra busca ser como a palavra de Deus, verdadeira, como é a palavra de Deus. Isso é fascinante, né? Enfim, mais algumas coisas que eu comento. No parágrafo 26, eu tenho coisa que dá vontade de ler tudo. Na literatura entram em jogo questões de forma de expressão e de sentido. É o que nós estamos falando aqui. A maneira de contar, de expressar a realidade. Ela representa, portanto, uma espécie de ginásio colegial de discernimento, que aguça as capacidades sapienciais de escrutínio interior e exterior do futuro sacerdote. Aí, no fim, com efeito, são numerosas páginas literárias que podem responder à definição inaciana de desolação. O que eu estou vendo aqui, eu vou ler o parágrafo inteiro para vocês. Vai ficar um pouco longo, mas eu acho necessário. Então eu vou voltar do começo, do parágrafo 26. Na literatura, entram em jogo questões de forma, de expressão e de sentido. Ela representa, portanto, uma espécie de ginásio de discernimento que aguça as capacidades sapienciais de escrutínio interior e exterior do futuro sacerdote. O lugar onde se abre esta via de acesso à própria verdade é a interioridade do leitor, diretamente envolvido no processo de leitura. Aqui se descortina o cenário do discernimento espiritual pessoal, onde não faltarão angústias e até crises. Com efeito, são numerosas as páginas literárias que podem responder à definição inaciana de desolação. Olha, você não vai encontrar só coisa boa na literatura. Você não vai encontrar só leveza na literatura. Você vai encontrar o abismo humano. É possível que você encontre coisas muito feias, experiências muito dolorosas na literatura. É possível que você encontre formas para desenterrar as suas próprias experiências mais dolorosas. Nisso tudo, uma narrativa que te chama a atenção, que te prende, né? E aqui entra o aspecto bem mais amplo de Deus. Mas você não vai deixar de encontrar o seu abismo. Né? Você não vai ler uma coisa edificante. Cara, não é esse o papel da literatura. O papel da literatura é ser boa. O fruto é você encontrar o seu abismo. Se aproximar um pouco mais da realidade, e isso passa necessariamente pelos seus abismos. Pelas piores coisas que você tem. Por aquilo que mais te assusta. Que você tem medo de contar. Então, muitas vezes, você está experimentando um período de desolação, um período de secura, de aridez,
talvez a depender da leitura, aquilo vai se intensificar. Com a diferença de que você vai ter um nome para aquilo. Você vai saber o que aquilo é. Papa Francisco cita Santo Inácio de Loyola no parágrafo 27. Chamo desolação, a obscuridade da alma, perturbação, inclinação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor. Achando-se a alma toda preguiçosa, tíbia, triste, como que separada de seu Criador e Senhor. Então é possível que a alma, nesse estado, se depare com essa descrição desolada. Diz o Papa Francisco, aqui eu vou ter que ler todos os parágrafos, não tem jeito, isso aqui é muito bom, cara. A dor ou o tédio, parágrafo 28, que se sentem ao ler certos textos não são necessariamente sensações más ou inúteis. O próprio Inácio de Loyola tinha observado que, naqueles que vão de mal a pior, o bom espírito age causando inquietação, agitação e insatisfação. Esta seria a aplicação literal da primeira regra ignaciana do discernimento dos espíritos, reservada àqueles que vão de pecado mortal em pecado mortal, ou seja, nessas pessoas, a ação do bom espírito punge-lhes e remorde-lhes a consciência pelo instinto da razão, para as conduzir ao bem e à beleza. Esse desconforto, essa inquietação, são sinais de que algo anda mal com você. E você precisa saber o que anda mal. Se você não tiver os recursos capaz de descrever o que é que anda mal e como anda mal, cara, você não vai conseguir se livrar disso. Você não vai conseguir nem nomear o seu mal, quanto mais remediá-lo. Dizia o padre Castelano, um versinho excelente: quem não anda na verdade, hacia la ruina camina. La primeira medicina é saber la enfermedade. O primeiro remédio é conhecer a doença. Às vezes você pode deixar aquilo de lado. Qual foi o que me aconteceu? Não é uma série de experiências ruins, até pecado. Eu nem sabia o nome daquilo, eu nem sabia que eu tinha experimentado aquilo. E de repente você encontra, às vezes muito tempo depois, num livro, toda aquela experiência que você não sabia descrever, que nem estava na tua memória assim imediata, que não te voltava à memória imediatamente. Você se depara com aquilo. Toda aquela desolação anterior volta, mas agora com um nome, com uma característica, com um peso real. E agora que ela tem um nome, que você consegue descrevê-la, que você consegue descrever essa miséria e saber que é uma miséria, você deu o primeiro passo nesse discernimento dos espíritos. Parágrafo 29. Excelente. Assim se entende que o leitor não seja o destinatário de uma mensagem edificante. Não é esse o objetivo da literatura, mas uma pessoa que é ativamente solicitada a encaminhar-se para um terreno instável, onde as fronteiras entre salvação e perdição não estão a priori definidas e separadas. O romancista não mostra isso. Se a gente pensar, por exemplo, no Scobie, do cerne da questão do Graham, é muito difícil interpretar esse personagem. É muito difícil. Alguns acharam que o Green escreveu defendendo o Scobie, defendendo o desespero do Scobie, quando o próprio Green, na carta, disse que era o contrário. Ele queria mostrar até onde ia esse sentimento de pena humano transformado em egoísmo, que não tinha nada a ver com caridade. Aqui, as fronteiras entre salvação e perdição não estão a priori definidas e separadas. De novo, para pensar no Graham Greene, no Whiskey Priest, do Poder e a Glória. Ele era um padre, todo bonitinho e tal. Tinha lá muita necessidade de pecar, especialmente os pecados mais grosseiros, ele vivia tranquilamente. E depois da perseguição? E pelo sofrimento? Esse homem foi pouco a pouco sendo crucificado. Mas ele mesmo achava que estava em dívida. Ele mesmo achava que ele tinha deixado passar a oportunidade. Mas ainda assim, enfim, sentindo como sentimento só o desespero, ele pede a ajuda de Deus. Olha a complexidade disso.
Então diz o Papa Francisco, ainda no parágrafo 29, o ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa como sujeito da leitura, e ao mesmo tempo como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. Deste modo, o leitor é semelhante a um jogador em campo, faz acontecer o jogo, ao mesmo tempo que o jogo acontece através dele, na medida em que está totalmente envolvido naquilo que faz. A comparação é muito boa. Isso de dizer que o leitor experimenta ser lido pelas palavras que vai lendo, é algo que o Unamuno poderia ter dito tranquilamente também. Ele me fez lembrar muito de como se hace uma novela, não? O Unamuno diria algo bem parecido, não é? E até disse, não sei como o Papa Francisco não citou aqui, seria interessante, talvez ele não tenha lembrado. Acho provável que ele tenha lido o Unamuno, não é? Conhecendo como ele conhece a literatura espanhola, acho provável que ele tenha lido o Unamuno, mas aqui é isso, nós somos lidos pelos romances que lemos, porque justamente fazemos esse exame de consciência acerca das nossas experiências, aprendemos a contá-las, aprendemos a narrar a nossa própria história a partir dessas palavras, dessas estruturas inteiras, dessas formas que nós conhecemos. Por isso nós somos lidos pelas obras literárias. Que não é discernimento, que não é edificante, é uma mensagem edificante. Depois ele fala propriamente da experiência de vida, não é? A literatura, no parágrafo 30, serve em suma a fazer eficazmente a experiência de vida mesmo. 31. Na verdade, a nossa visão ordinária do mundo é como reduzida e limitada pela pressão que os objetos operacionais imediatos do nosso agir exercem sobre nós. Significa que a gente simplesmente está passando sobre as coisas. A gente acha que está vivendo, porque você está fazendo um monte de coisa, você está indo para um monte de lugares, você está conversando com um monte de gente, você está sempre no piloto automático fazendo uma porção de coisas. Mas não existe aqui essa ruminação propriamente. A sua alma não toma a forma das coisas que você conhece, portanto você não conhece. Você passa simplesmente superficialmente pelas coisas. É necessário essa reflexão, essa contemplação. É necessário que você tome posse dos aspectos da realidade que você conheceu. As pessoas, que elas venham a fazer parte da sua vida, de fato. Pessoas, você tem que olhar para elas com atenção. Empregar palavras para se referir a elas, para compreendê-las. E aqui o Papa Francisco, no parágrafo 32, usa uma expressão bastante literária para a relação com a realidade, que eu gostei, não? Ele diz, é necessário recuperar formas hospitaleiras e não estratégicas de relacionamento com a realidade, não diretamente orientadas para um resultado, formas nas quais seja possível deixar emergir o infinito excesso do ser. Ou seja, precisamos acolher a realidade, sermos hospitaleiros a ela, para que graças a essas coisas pequenas, as quais nós olhamos com atenção, que nós tentamos aprender a descrever, a ouvir, a observar, nós aprendemos esses aspectos infinitos, do infinito excesso do ser. Esse infinito excesso do ser é basicamente a superabundância do ser, que está em todas as coisas limitadas, que aparece em todas as coisas limitadas, pequenas. E o romancista, que talvez não seja católico, ele não saberia dizer isso, mas ele intui. Ele intui que essa realidade material tem algo que é muito maior do que ela, mas que dá sentido a ela, que, portanto, as coisas materiais não são apenas pretextos para as coisas invisíveis, mas elas são essenciais também para as coisas invisíveis. Um símbolo não é apenas um pretexto para outra coisa, não. É fundamental que ele tenha existência própria, porque aí sim ele vai nos remeter analogicamente a uma realidade mais profunda e invisível. A literatura torna-se então um ginásio onde se treina o olhar para procurar e explorar a verdade das pessoas e das situações como um mistério, diz no meio do parágrafo 32. As pessoas e as coisas são um mistério, portanto nós não nos cansamos de contemplá-las. Elas sempre terão algo de novo a nos dizer, desde que tenhamos capacidade de olhar, tenhamos as palavras adequadas para comunicar, inclusive, as nossas dúvidas.
E ele traz alguns clássicos jesuítas e também medievais. Não é? Uma outra bela imagem, no parágrafo 33, para contar o papel da literatura, vem da fisiologia do corpo humano, em particular do ato da digestão. No vídeo, em alguns outros vídeos eu mencionei a Ingestion, né, do Samuel Johnson, citado pelo Georg Steiner. Agora eu vou mais fundo em raízes católicas. Né? Neste caso, o modelo é a ruminatio bovina, como afirmava o monge Guillaume de Saint-Thierry, do século XI, e o jesuíta Jean-Joseph Surin, do século XVII. Este último falava do estômago da alma, e o jesuíta Michel de Certeau apontava para uma verdadeira fisiologia da leitura digestiva. Ou seja, a literatura ajuda-nos a dizer a nossa presença no mundo, a digeri-la e a assimilá-la, captando o que vai para além da superfície da experiência. Serve, portanto, para interpretar a vida, discernindo seus significados e tensões fundamentais. São as experiências possíveis. É o modo que encontramos de contemplar a dramaticidade intrínseca da vida humana e depois, como reflexo, de olhar para a dramaticidade da nossa própria vida. 33. Ajuda a interpretar a vida. Ele fala outra coisa acerca no parágrafo 35, né? A originalidade da palavra literária consiste no fato de exprimir e transmitir a riqueza da experiência, sem a objetivar na representação descritiva do conhecimento analítico ou no exame normativo do juízo crítico, mas enquanto conteúdo de um esforço expressivo e interpretativo para dar sentido à experiência em questão. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é perfeito. É perfeito. Não confundir o discurso literário, a tentativa da aproximação, dessa substituição de aspectos imateriais por materiais, com o discurso do conhecimento analítico, com descrição analítica ou o exame normativo do juízo crítico. Isso é uma coisa que pode acontecer. Como eu disse, diferença, juízo moral e juízo estético. Isso é uma coisa que pode acontecer depois. A boa obra de arte literária, o autor está tentando contar uma história, que é a experiência que o Papa Francisco fala. Ele tenta exprimir e transmitir a riqueza da experiência. O autor não é um teólogo. Ele não é um teólogo. Ele não é um cientista. Não esperem isso dele. Não esperem isso de uma boa obra de arte literária. Não esperem que o romancista católico faça um tratado de teologia num romance. Pode ser que ele tenha até vocação para teologia e escreva um livro específico de teologia, mas não no romance. Não no romance. Função no romance, inclusive do católico, especialmente do católico, porque ele, de via de regra, está em maior contato com a realidade mais profunda, com o fundamento mesmo da realidade. Essa originalidade consiste no fato de exprimir e transmitir a riqueza da experiência. É o conteúdo de um esforço expressivo e interpretativo para dar sentido à experiência em questão. E tanto a expressão quanto a interpretação não são nem analíticas e nem críticas, mas envolvem a dramatização, a descrição de aspectos materiais, narrativos ali, da história, daquela experiência, daquela história que está sendo contada. É isso que o autor quer fazer. E esse é o nosso ponto de partida. Por isso que a leitura, disse o Marcel Proust no seu ensaio sobre a leitura, ela nos introduz ao mundo do espírito, mas não nos empurra até lá.